Por que sentimos o vazio? Eu acredito que essa pergunta vai mexer com muita gente, porque a maioria de nós já sentiu ou sente, ou tem essa emoção, né? Esse sentimento de vazio existencial. E é uma pergunta que ela já pode ser respondida logo no início, aqui antes da gente desenvolver o tema. O vazio ocorre porque o ser humano, no geral, vive olhando para fora de si mesmo. E é condicionado desde que nasce a ter, a fazer as coisas para depois ser quem realmente é, né? A sociedade nos impõe que quem mais tem, quem mais realiza, se torna melhor e mais feliz. E essa é a maior mentira que a gente aprende desde o nascimento. Nós estabelecemos a meta para a nossa vida de reunir as coisas, objetos, patrimônios, títulos, porque achamos que assim a gente vai ter mais chance de ser feliz, né? Isso é nos passado desde cedo. Nós gastamos um tempo enorme da nossa vida, muita energia, às vezes uma vida inteira para cumprir a nossa meta, que é subir, né, na vida, no topo da pirâmide social, financeira, tudo mais. E como diz o sábio e velho ditado popular, quanto mais a gente sobe, maior é a queda, né? E é o que a gente tem visto, a vida tem mostrado que quanto mais uma pessoa tem as coisas, mais ela sofre. E tem mostrado também que a angústia não acontece apenas com as pessoas pobres, não. As pessoas ricas, então, nem se fala, e gasta toda a sua energia e tempo, né, na vida para manter seus patrimônios, para fazer seus bens se multiplicarem. Daí ocorre que na tentativa de resolver essa angústia, ansiedade, estresse, essas pessoas desenvolvem patologias, insônia, vícios e acabam se tornando reféns, né, dos medicamentos, dos psicotrópicos, dos ansiolíticos. É isso que tem acontecido. Ocorre que as pessoas mantêm as coisas fora e não dentro de si, cada vez mais, cheias de coisas, as pessoas, e vazias de si mesmo. Quanto mais tem, mais oco parece que se fica. E as pessoas não entendem, né? Porque sentem angústia, o vazio, a dor, a solidão. É uma crise existencial, gente, que está estabelecida. Onde são muitas vezes as tentativas de preencher o vazio interior com dinheiro, com coisas materiais, com álcool, com drogas, né? Com viagens. E são coisas que nunca saciam, nunca planificam. Quanto mais se tem, mais quer para tentar buscar prazer e preenchimento e não se consegue. É desesperador, que leva à ansiedade, à depressão, à angústia e, consequentemente, a uma tristeza muito profunda, que às vezes chega até as vias de fato, né, do suicídio. E as pessoas parecem cada vez mais distantes, e a solidão toma conta, porque a solidão é o distanciamento de si mesmo e o distanciamento do todo também, de Deus também. E daí o que acontece? Se projeta no outro e nas coisas as expectativas, né, de felicidade, de preenchimento, para que as coisas e para que os outros tragam felicidade de alguma forma. Coisa que nunca acontece, porque as pessoas se aproximam também uma das outras por motivos próprios, né? E buscam também preencher os seus vazios de forma errada. E no mais das vezes as pessoas se aproximam por oportunismo, dos mais diversos, né? Por interesses diversos, desde preencher o vazio com a companhia do outro quando lhe apraz, né? Quando é conveniente. E não há uma busca de uma associação verdadeira, né? Com afinidades verdadeiras, com intenção de se doar também verdadeiramente. A pessoa só quer receber, só suga. Né? Não tem aquela intenção de estar junto também nos momentos de dor também, não só nos momentos bons, né? E isso leva à solidão. Então o ser humano experimenta uma solidão imensa, um vazio existencial mais profundo que já aconteceu na humanidade. E isso para todas as classes sociais, desde os mais pobres até classe média e mais elevada. Mas o que eu quero dizer aqui, para que afinal eu estou no mundo? Para que eu estou aqui? Não é? Qual é o meu projeto de vida? O foco que o Espiritismo nos propõe é que nós sejamos primeiramente, para que possamos viver a nossa espiritualidade, que possamos transcender enquanto espíritos imortais para depois nos preocuparmos em ter para sobreviver e viver dignamente, que é claro que nós precisamos. Daí muitos vão falar assim, né?
Mas é preciso lutar pela sobrevivência. Do que eu vou viver é fácil falar, né? Sim, é claro, nós não estamos dizendo que não é para fazer isso, né? Mas nós devemos pensar que a nossa trajetória aqui no mundo ela é muito curta. É preciso entender, é preciso pensar naquilo que realmente vai sobreviver, né? A nossa partida, quando deixarmos aqui o mundo físico. Por mais que a gente viva aqui na Terra um tempo mais prolongado, nós vamos todos partir daqui. Isso é coisa líquida e certa. Então não adianta a gente se enganar que só o outro morre, né? E ficar filosofando quando a gente vai nos velórios. Nossa, coitado, não sei o quê. Coitado, como assim se todo mundo vai? E tudo que é coisa vai ficar aqui, né? Nós não possuímos nada de material. Nós dispomos das coisas como um empréstimo, não é? E é preciso viver com essa consciência, com essa realidade todos os dias da vida. É preciso se enxergar como um viajante vestido com uma roupa que é o corpo físico. Nós precisamos vivenciar essa realidade urgentemente. Então é preciso, gente, ampliar o nosso patrimônio intelecto-moral, o nosso aprendizado, nossos sentimentos, desenvolver as capacidades intuitivas, ampliar nossas possibilidades parapsicológicas, paranormais ou mediúnicas, para quem tem mediunidade ostensiva. Enfim, nos olhar como sendo, antes de seres humanos, espíritos imortais que nós somos. Esse olhar faz com que a gente se fixe no essencial e não no transitório. Isso deveria ser matéria de estudo e de conscientização para as crianças nas escolas, na realidade, desde pequenas, que é preciso viver como espírito imortal, né? A nossa espiritualidade superior, e assim, internamente, nós nos sentiríamos melhores. Isso ajuda a combater o egoísmo, porque assim a gente acaba por conseguir obter as coisas necessárias, sim, quando usamos, né, os nossos recursos materiais da Terra. Nós o fazemos com essa mentalidade de que a gente não deve utilizar as coisas apenas para nós mesmos, de que essa é a meta da nossa vida. Então assim nós não deveremos mais viver exclusivamente para nós, mas solidariamente, né, juntamente com o todo, e sem negando, né, a nossa própria individualidade. Cada um de nós somos diferentes em nossa personalidade, mas nós reencarnamos para viver coletivamente, não é? Com fraternidade. E esse olhar nos afasta profundamente da solidão. O egoísmo leva à solidão. Essa é a finalidade da vida da gente aqui na Terra, a união e a fraternidade. Então, dessa forma, a gente aprende sim a administrar nossas coisas, os bens que nós não podemos abrir mão de tudo, mas nós utilizamos não em benefício da gente mesmo, da família consanguínea, mas a favor da coletividade. Então, o nosso pensamento tem que se transmutar do ego, do egocentrismo para o todo, para a coletividade. E assim, somente assim a gente consegue na Terra uma vida plena, uma vida mais feliz. Então é preciso nos conectarmos com a divindade, mas a gente passa a ser confiante, a nos plenificar. Sejamos nós ricos, porque daí a pessoa rica passa a entender que tudo que possui é emprestado. Seja você da classe média, que passa a não sentir mais inveja do que das pessoas que têm mais coisas, porque você sabe que não é bem por aí, né? Ou seja, você pobre, que até pensa em crescer sim, mas não foca a sua ascensão na ascensão financeira, mas espiritual. E quanto mais você pratica o bem, quanto mais você divide, quanto mais você ajuda, menos você necessita de dinheiro para se sentir bem e pleno, não é? E parece que mais facilmente você consegue as coisas quando você divide. Parece não, é assim que acontece. Então, independente da classe, a pessoa se sente feliz. Quanto mais a pessoa pratica a humildade, a brandura, a amorosidade, a misericórdia, a indulgência, a tolerância, quanto mais a pessoa é justa, mais pura de coração, maior plenitude se vivencia. Porque daí nós estamos exercendo as virtudes que Jesus veio nos ensinar para sermos felizes, né? Ele disse. Então a gente deve aprender a viver assim, exercendo as virtudes, porque nós somos seres sagrados. Nós não somos seres criados para termos sombras, defeitos. Nós somos criados para sermos sagrados. Nós temos Deus dentro de nós. Só que nós precisamos exercer isso através das virtudes. Então a gente precisa aprender a ser e nos planificar para depois nós termos. E ter vai passar a ser um bônus em benefício de nós mesmos e das demais pessoas, porque se passa a exercer o desapego. Esse é o aprendizado que nós precisamos, aprender a gerenciar a nossa vida.
Aí eu pergunto para você, qual dessas opções de vida você se encaixa? O Espiritismo faz esse chamamento para que não soframos o apego, não é? Para que não soframos mais o peso da ilusão da matéria, que nos faz sofrer demais. Então é preciso fechar os olhos, olhar para dentro de si para encontrar a plenitude existencial. Carl Jung já dizia, quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então, a mente está ligada ao ego, não à essência. Nosso espírito está ligado à essência, que é Deus, que é o todo. Então, nós usamos ainda muitos sentidos físicos e básicos, como a visão, como o olfato, como o tato. Nós vemos tudo e não podemos ter tudo. Daí sim, desperta a inveja. A inveja é falta de conexão consigo mesmo. Não podemos ficar detidos só nos sentidos básicos. Precisamos nos espiritualizar cada vez mais. Veja, a grama do vizinho sempre parece que é mais verde. Às vezes a gente tem uma família que não tem uma doença grave, que não tem um problema grave, mas a gente não sabe valorizar. Então a gente deve entender que mesmo os que parecem muito felizes, muitas vezes não estão. Às vezes estão piores do que a gente, porque aparentam ter tudo, ter dinheiro, uma família excepcional, um trabalho maravilhoso, né? Aparência física boa, mas muitas vezes experimentam uma solidão, um vazio profundo na alma. Nós vemos isso diariamente. Então nós precisamos entender que muitas vezes temos tudo o que precisamos e não descobrimos isso. Gente, eu tenho falado e eu vou voltar a repetir que a gratidão é um sentimento que nós devemos ter diariamente, é uma fonte de alegria muito profunda. E a gratidão é a energia da regeneração, já falei também sobre isso. E você já agradeceu hoje por tudo que você tem? É preciso olhar para dentro e refletir qual é o meu projeto reencarnatório, para que eu vim ao mundo? Quem está do teu lado, qual é o projeto de vida que você estabeleceu no mundo, lá no mundo espiritual, antes de reencarnar com essas pessoas? Pensa aí, como eu posso me relacionar melhor com essas pessoas que eu convivo a partir da compreensão de que todos somos espíritos, imortais a caminho da melhora, que ninguém é perfeito. Eu estou aceitando, respeitando as pessoas do jeito que elas são. Cada um está no seu momento de vida, no seu momento existencial. Porque nós vivemos iludidos com as coisas da matéria, esquecendo do essencial, né? Então é necessário fazer esse inventário aqui, né, daquilo que nós somos, como nós estamos interiormente, para a gente ir se descobrindo, se autodescobrindo, para buscar a autorrealização que se estabelece a partir de saber exercer essas virtudes que Jesus veio nos propor e ensinar. Não foi para outra coisa que ele veio nos trazer esses ensinamentos, né? Ele sabia que nós dependemos disso para ser feliz. E somente essas virtudes vão fazer com que a nossa vida tenha um sentido verdadeiro. Quem não encontra esse sentido não alcança a plenitude existencial, portanto não alcança a felicidade, porque o medo, ele toma conta, e as demais sombras também, né? E como nós falamos anteriormente nos vídeos relacionados à regeneração planetária, é preciso praticar o desapego, né, às ilusões da matéria para poder transcender, evoluir, para merecer viver em um mundo melhor e regenerado. O desapego às ilusões da matéria e do mundo resolve o conflito da ansiedade e do medo. Traz muito sofrimento o apego. O desapego do corpo, através da consciência de que nós somos espíritos que vestem temporariamente o corpo físico, nos ajuda a ressignificar a morte. E nós vivemos melhor, sem medo, porque sabemos que a morte é uma ilusão, que não existe a morte. É uma das piores ilusões que nós vivemos aqui. O Espiritismo diz que nós não perdemos ninguém porque ninguém morre. É uma separação temporária, né? Portanto, a gente passa a ressignificar a dor da separação. E depois de um luto natural que todos devem vivenciar, nós aprendemos a viver com a ausência das pessoas sem depressão, sem queda, não é? Apesar de não ter mais a presença daquela pessoa que nos ajudava, que era companheira, que nos amparava, nós devemos aprender a caminhar sozinhos, fazendo laços com outras pessoas, abrindo o coração para outros seres, aprendendo que a morte física jamais vai ser o fim. Nunca morremos, graças a Deus, né? Então, aprender a vivenciar o fato de que a imortalidade é uma realidade, né? Mensagens, materializações, visões, psicofonias, psicografias mostram aí de uma maneira vasta
que a morte não existe, não é um abismo. Basta a gente buscar, basta a gente querer aprender, né? É preciso aprender a ver o desencarne apenas como uma mudança de plano existencial. Isso nos trará paz. Então, pessoal, para a gente encerrar nossa reflexão de hoje, não adianta ter muitas coisas, muitos títulos que apenas traz mais vazio, mais angústia e depressão à nossa alma. É preciso ser uma pessoa boa. É preciso fazer ao outro aquilo que você deseja para si mesmo. Apenas assim é possível sentir a gratificação, o sentido existencial da união, do amor, da troca. Nós precisamos uns dos outros, do apoio, da troca, do amparo para vivermos. E é isso que o Espiritismo propõe através de uma filosofia linda, maravilhosa, né? Que a gente se conecte a Deus e ao próximo através do desenvolvimento moral. Porque a nossa vida precisa ter um objetivo, um plano. E o objetivo é esse, para isso nós viemos aqui. Nosso objetivo de vida é nos conectar com Deus cada vez mais, ter confiança, fé, alento, né? Nos conectar ao nosso próximo, nos amparar mutuamente, nos doar também nas relações, né? Com amor, aceitando o modo de ser de cada pessoa, né? O momento existencial de cada um. Nós temos que manter a fé e a esperança que Deus não nos abandona por sermos seus filhos amados, e assim nós seremos plenos e felizes. Então, pessoal, eu encerro deixando aqui a pergunta: você está exercendo a sua essência, quem você realmente é no mundo? Responda aí para você mesmo. E baseado em tudo isso que foi falado no nosso aprendizado, responda e veja o que você precisa fazer para exercer a sua essência verdadeiramente. Pense nisso. Então, pessoal, se vocês gostaram da nossa conversa, curtam aí o nosso vídeo, deem seu joinha, compartilhem, deixem aí suas questões, suas perguntas, suas opiniões para a gente ir interagindo como sempre, tá bom? Fiquem bem, até a próxima.